Quais são os crimes de competência da Justiça Federal? É um grupo grande de crimes, e eu respondo de forma sintética. Via de regra, os crimes de competência da Justiça Federal são os crimes praticados contra a União. Seja a administração direta, seja a administração indireta. E quando eu falo administração indireta, estou me referindo à autarquia federal, estou me referindo à empresa pública, mas cuidado, não estou me referindo à sociedade de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Além desses crimes, há outros. Também o crime à distância, ou também o crime político. Crime político é aquele crime que tem conotação política, é julgado pela Justiça Federal. Crime à distância é aquele em que conduta e resultado ocorrem em países diferentes. Da mesma maneira, o crime praticado por ou contra funcionário público federal, no exercício das suas funções, é crime também de competência da Justiça Federal. Crime praticado a bordo de navio ou avião é da competência da Justiça Federal, bem como também o crime praticado contra o sistema financeiro. Da mesma maneira, também é crime de competência da Justiça Federal, crime de ingresso ou permanência de estrangeiro, é crime de competência da Justiça Federal, segundo o artigo 109 da Constituição. Crime contra direitos indígenas e crime contra a organização do trabalho, também é competência da Justiça Federal. E por fim, embora não seja exatamente da Justiça Federal, mas nos crimes contra os direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode pedir o deslocamento da competência para a Justiça Federal. E aí, nesse caso, o crime que seria de competência da Justiça Estadual passa a ser julgado pela Justiça Federal. Tudo bem? Portanto, para guardar esses crimes de competência da Justiça Federal, você tem aquela pequena música que eu cantei no primeiro bloco do programa de hoje, mas você pode também verificar na Constituição Federal, no artigo 109 da Constituição Federal. Leia atentamente o artigo 109 da Constituição Federal e veja exatamente o que diz a jurisprudência sobre cada um daqueles incisos. Tudo bem? Essa então foi a nossa primeira pergunta do programa de hoje. Vamos à segunda pergunta sobre competência no processo penal? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, Justiça Federal julga contravenção penal? Excelente pergunta. Justiça Federal julga contravenção penal? E eu respondo expressamente para você e para todos os telespectadores da TV Justiça. Não. Justiça Federal, ela não julga contravenção. Justiça Federal, ela julga os crimes. O crime praticado a bordo de avião, o crime praticado contra a União, o crime. Justiça Federal não julga contravenção. Lembra que contravenção penal é a infração penal de menor gravidade. É aquilo que o ex-ministro do STF, o ministro Nelson Hungria, chamava de crime anão, uma infração penal de menor gravidade. Está prevista, as contravenções penais estão previstas lá na Lei de Contravenções Penais. Nós temos várias contravenções como jogo do bicho, perturbação do sossego, temos lá vias de fato, importunação ofensiva ao pudor, dentre outras contravenções. E como eu dizia a vocês, a Justiça Federal não julga essas contravenções. Justiça Federal só julga crime. Mas nós tínhamos na jurisprudência uma regrazinha excepcional. Dizia a jurisprudência que se uma contravenção estivesse conexa com um crime federal, se uma contravenção praticada contra a Justiça Federal estivesse conexa com um crime federal, aí seria a competência da Justiça Federal. Não obstante, meus amigos, aí já o tema já é polêmico. Você vai encontrar uma jurisprudência minoritária dizendo então que excepcionalmente a Justiça Federal julgaria a contravenção se conexa com o crime federal. Mas se um concurso, se uma prova objetiva te perguntar, como me foi perguntado, se a Justiça Federal julga a contravenção, a resposta tem que ser uma e seca. Não. Justiça Federal, ela julga os crimes.
Justiça Federal não julga as contravenções penais, ok? Essa então foi a segunda pergunta que me foi encaminhada. Vamos à terceira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que ocorre quando há uma conexão entre um crime federal e um crime estadual? Excelente pergunta. E se houver a conexão entre um crime federal e um crime estadual? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o assaltante decide assaltar num dia um banco. Ele decide assaltar a Caixa Econômica Federal. Como nós dissemos no programa de hoje, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Portanto, o crime praticado contra ela é competência da Justiça Federal. Mas imagine que naquela mesma situação, o assaltante, diante do êxito de assaltar com todo sucesso a Caixa Econômica Federal, ele toma a seguinte liberalidade. Ele atravessa a rua e decide também assaltar o Banco do Brasil. Então, além de assaltar a Caixa Econômica Federal, ele vem e me assalta o Banco do Brasil. Ali, na sequência, estamos diante, meus queridos amigos, de uma hipótese de conexão. Podemos chamar essa conexão de conexão instrumental. Isso porque, nesse caso, meus amigos, a prova de um crime vai interferir na prova do outro crime. Crimes praticados ali um do lado do outro. As testemunhas serão as mesmas, as provas serão as mesmas. É justo aí unificar esses processos. Mas daí eu pergunto a vocês, essa unificação de processos, em se tratando de conexão, será feita em qual justiça? Vamos fazer essa unificação na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Onde vamos unir esses dois processos? Respondo a vocês. Havendo conexão entre um crime federal e um crime estadual, diz a jurisprudência brasileira, quem vai atrair, quem vai juntar esses dois processos, essa junção ocorrerá na Justiça Federal. Portanto, meus amigos, guarde essa regrinha jurisprudencial. Havendo conexão ou continência entre um crime federal e um crime estadual, essa união vai se dar na Justiça Federal. Como eu disse a vocês, não é uma regra legal, não está na lei, mas é uma regra jurisprudencial, está na jurisprudência, que é pacífica nesse ponto. Então, havendo conexão ou havendo continência, a reunião de processos dar-se-á na Justiça Federal, se a conexão for de um crime federal com um crime estadual. Tudo bem? Essa então, meus amigos, foi a terceira pergunta que me foi encaminhada nesse bloco Pergunte ao Professor. Vamos ver qual é a quarta questão que me é encaminhada? Vamos a ela. Vamos à quarta questão? Pergunte ao professor. Professor, crime praticado contra índio é julgado pela Justiça Federal? Pergunta interessante. Pergunta clássica nos concursos públicos, pergunta clássica no exame da OAB. Crime praticado contra o índio é da competência da Justiça Federal? E a resposta é: depende. Depende. Crime praticado contra um índio, em princípio, é crime da competência da Justiça Estadual. E o exemplo mais triste e mais famoso do Brasil, certamente é o seguinte. Como já mencionei no primeiro bloco desse programa, há muitos anos, botaram fogo num índio que dormia nas ruas de Brasília. O índio Galdino, da tribo Pataxó. Aquele índio dormia nas ruas de Brasília e, sem mais nem menos, botaram fogo, jogaram combustível naquele índio, atearam fogo no pobre indígena e ele morreu de lesões que lhe foram provocadas com aquele fogo que lhe foi ateado. E aí eu pergunto, aquela competência para julgar os assassinos daquele índio foi da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Justiça Estadual. Se eu pratico aí um roubo contra um índio, um estupro contra uma índia, ou contra um índio, hoje homem também pode ser estuprado. Então, se eu pratico um crime contra um índio, em princípio é competência da Justiça Estadual. Agora, se o crime praticado tem o escopo, tem o objetivo de violar